Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miss Marvel, dessa vez episódio 4, Visão Vermelha. Então vamos embora, né gente, o episódio já inicia no avião, a Kamala e a Muniba estão indo pra Karate. E qual é a desculpa que deram? Beleza, a Kamala tá de castigo por ter estragado o casamento do Amir, mas elas vão pra Karate e vão fazer uma trégua porque a Sana, né, que é a avó da Kamala, insistiu muito para as duas irem. E aí beleza, né? Chegando em Karate, eles são recebidos pelos primos, né, da Kamala, que são esses dois aqui, que é a Zainab e o Always. Eles encontram a Sana também e tal, se abraçam e tal, e aí eles vão até um carro, né? E estão passando por Karate de noite. E aí, né, tem a abertura mesmo lá, né, com os nomes da Miss Marvel. Inclusive aparece até em árabe, né. E, como se diz, eles chegam na casa da Sana, é gigante. Eles veem o cachorro lá, né, da família, que é o Magnum. E a Kamala vai pro quarto dela. Lá ela vê um bocado de desenhos e tal que a Sana fez sobre memórias que ela tinha da vida dela lá antes da partição, né, na Índia. Inclusive ela só tem uma foto do pai quando ela era criança e tal, essas coisas. E aí a Kamala pergunta, porque a avó deu um bracelete, a avó confirma, né, que são jeans e tal, essas coisas. E aí basicamente ela fala que era pra ela estar ali e tal, os casos da visão, um bagulho assim. E pra aproveitar. E aí, né, a Kamala tá dormindo, ela tem alguns pesadelos com o ataque que teve lá no casamento do Amir, com o trem que ela viu lá de Karate e com a Nakia, né, gritando, brigando com ela. E tipo, ela tentou mandar mensagem pra Nakia, mas ela não responde. E aí, beleza, né, ela é acordada pelos primos, né, e tal, ela tá com sono ainda por causa do fuso horário. Mas eles vão almoçar lá num clube, mas eles têm que ficar do lado de fora porque a Kamala está usando calça. E eles estão morrendo de calor do lado de fora. Inclusive chega uma conhecida da Muniba, né? Deve ser alguma tia, alguma outra tia da Kamala, né? E aí, tipo, a Kamala, ela tá morrendo de suar. Porque a comida lá é apimentada, ela não tá tão acostumada com isso. E aí, né, a Zainab e o Always levam a Kamala pra fazer um tour na cidade e tal, essas coisas. E a Kamala, ela compra, né, um óculos lá. Meio que compra como se fosse uma roupa. E, tipo, ela pergunta pros primos se eles sabem onde fica a estação de trem, de Karate e tal. Ela tenta dizer que é algo histórico, mas eles, ó, a gente vai embora daqui, a gente vai fazer uma outra coisa. E você aparece se você quiser, tá? E eles deixam a Kamala lá, largada, no meio da cidade. Ela nunca foi pra Karate. Que ótimo, né? Mas enfim, a Kamala consegue informação através de um fotógrafo, né? De onde fica a estação de trem. Ela vai até lá. Tem um mural pintado lá, né? Do Homem-Formiga e tal, essas coisas. E aí, ela é meio que... Ah, sim, na estação de trem tinha um aviso, né? Lá, de que pros turistas que eles estavam sendo vigiados. E aí a Kamala vai e coloca a máscara que o Bruno fez pra ela. E sim, né? Ela tá olhando a pichação. Quando uma mini adaga, né? Uma kunaizinha é jogada perto dela. E aí ela se depara com esse carinha aqui, né? Os dois começam a lutar e tal. Ele dizendo que sentiu o Nurro, essas coisas. E tipo, ele tava meio que seguindo ela desde a feira, né? Pelo que ele falou. Os dois começam a lutar e tal. E basicamente o nome, né, de vigilante dele é Adaga Vermelha. E aí, beleza, eles estão lutando aqui e ali, eles estão conversando um pouco. Eles trocam algumas piadas, inclusive ele diz que, tipo, ela é de jazz e tal. Ela, como você sabe? Porque você não sabe que eu sou canadense, por exemplo. Aí você tá com a camisa de New Jersey e tal. E uma curiosidade é que a Iman Vellani, né? Ela é canadense. Aí ficou uma metalinguagem bacana. Mas enfim, eles terminam de lutar, né? Ficam meio assim conversando, porque ele pergunta dos clandestinos. Ela diz, você conhece eles e tal? Ele,
Ele pergunta sobre a Aisha, ela diz que não sabe onde ela tá e tal, pergunta se ele conhece ela. Enfim, uns guardas estão indo na direção deles, né? Eles saem correndo dali. E aí eles vão, né? Ele diz que quer apresentar ela a uma pessoa. Eles vão até um restaurante, né? Abrem uma passagem secreta na cozinha. E estão, né, meio que num local onde um esconderijo, né, dos adagas vermelhas. Lá, ela tira a máscara, ele também tira o lenço do rosto, ele é esse garoto aqui junto da Sana. A Sana é essa embaixo da Kamala e ele tá ali sem o lenço, né? O nome desse garoto é Karim. E o cara que ele apresenta, né, esse barbudo com cachecol, ele é o Valid. E, tipo, ele comenta lá e tal, que os adagas vermelhos são protetores, essas coisas. E o manto vem sendo passado há anos e anos por aí. E aí ele explica lá sobre outras dimensões e mundos que ficam na Terra, mas tipo não são enxergados. E aí a dimensão dos Jins, né, que é basicamente um nome falso, né, entre aspas, porque tipo, se o Thor aparecesse no Himalaia, ele seria confundido com um Jin por causa da religião e tal. Então, os clandestinos, a Kamala e a Sana e a Isha, né, tecnicamente eles não são Jins. Então, podem muito bem ser inumanos. Mas enfim, né? Beleza. A dimensão deles, né? A fonte de energia lá é Nur e tal, que é luz. E acontece que eles têm que proteger, né? Os adagas vermelhos, eles têm que proteger as distâncias e divisórias entre esses reinos, porque os clandestinos, né? Se eles pegarem o bracelete, eles podem usar o poder do bracelete para rasgar o véu entre esses mundos. E beleza, tipo, eles voltariam para casa, mas a dimensão deles ia tomar a dimensão da Terra e a Terra ia morrer. Ou seja, ia só ser uma expansão da dimensão deles. Então, isso não é tão legal, né? Mas, enfim. A Kamala, ela mostra, né, o bracelete. E aí, o Valide, ele lê uma mensagem que estava no bracelete. Ele nem sabia disso, que tinha uma mensagem no bracelete. Mas está escrito basicamente: o que você procura, procura você. Ele não entende muito bem o que é isso, mas deve ter sido uma mensagem para alguém que tinha esse bracelete antes e tal. Enquanto isso, a gente vê, né, uma prisão do controle de danos, que é pra pessoas com superpoderes e tal. Inclusive, eu acho que é a mesma prisão que apareceu no trailer de Mulher Hulk, Defensora de Heróis. E aí, né, como se diz, a gente vê os clandestinos serem levados por lá, né? Eles tentam atacar a Najma e aí o Karim, o Kamran, ele consegue, né, se soltar. Ele toma meio que um tiro daquelas armas especiais e acaba desmaiado. E os outros clandestinos começam a escapar. Ah, e só pra saber certinho, né, o nome dos outros clandestinos. Tem a Fariha, que é a outra mulher. Tem o Aram, que é o cabeludo. E tem o Salim, que é o careca. E aí, beleza, eles conseguem escapar de lá. O Salim tá carregando, né, o Kamran, mas a Najma diz que ele não vai com eles, porque ele fez a escolha deles e tal, e eles basicamente deixam o Kamran pra trás. Ele fica tipo, mãe? Mas enfim, a Najma deixa ele. Pois é. E aí, beleza, né? A gente vê a Kamala, ela voltou pra casa da Sana, né? Ela vai até uma varanda, né, que tem lá no telhado. A mãe dela tá com a mania de limpeza e aí a Sana e a Kamala começam a conversar sobre tudo e tal. Aí a Sana diz, olha, eu também demoro bastante pra ter as respostas sobre quem eu sou e tal, mas pra que pressa? Você tem uma vida inteira. E aí, tipo, isso meio que acalma mais a Kamala e tal. E aí o Karim, né, ele manda uma mensagem pra ela. E os dois vão se encontrar, né, com os amigos do Karim numa fogueira e tal. E tem até um apelido dele. E aí eles perguntam o apelido da Kamala. E ela diz Bebê Preguiça, me chamem de Bebê Preguiça. Referência ao canal do YouTube dela, né? E aí, eles dão uma comida lá e tal. Ela nunca tinha comido essa comida em saquinho. E aí ela pergunta pro Karim se é apimentada e tal. Ele prova. E aí eles começam a comer. Um amigo lá do Karim começa a tocar violão e tal. Enquanto isso, a Muniba e a Sam estão lá, né, conversando na casa. A Muniba se oferece para fazer massagem nos pés da mãe. E elas estão conversando e tal, blá blá blá. A Muniba pergunta
se a Sana não quer, não tá na hora, né, dela ir pros Estados Unidos, morar com eles. Só que a Sana diz, eu achei que você tinha se mudado pra ficar mais longe de mim. Aí você vai e me pergunta isso, aí a Muniba revela, né, que não, ela se mudou porque ela não tava aguentando mais, o pessoal ficava dizendo que a mãe dela era esquisita, essas coisas, com um monte de história besta. E aí, né, o marido da Sana tinha inclusive deixado ela por isso, né, ou morreu, enfim, a gente só sabe que ele deixou ela. E aí, como se diz, a Sana falava, mas eu gostava de compartilhar histórias com você e tal. E aí, a Muniba fala que não precisava dessas histórias, ela precisava da mãe dela e tal. Inclusive tem uns caramelos, né? E ela, por que tanto caramelo? Ela, eram seus favoritos e tal, são pra vocês. São pra você. Claro, eu comi alguns, mas enfim. E aí depois dessa conversa delas, né, a Kamala chega em casa, encontra a mãe dela na mesa, as duas começam a comer caramelos e ficam meio que se reconciliando, né? E tipo, o caramelo é muito duro e a Kamala pergunta, como vocês conseguem comer isso? Ela, tem que ter dentes fortes e tal. E aí, no dia seguinte, né, a Kamala tá lá de novo com as adagas vermelhas. E aí ela tá treinando, ele tá dizendo que ela consegue meio que modificar o Nur dela, um bagulho assim. E aí ele entrega meio que uma peça de tecido dela, dizendo, pra ela, como se fosse um coletezinho azul. E ele, olha, a gente não usa armadura, mas esse tecido foi feito à mão, essas coisas, e tem nos protegido bem, tem nos servido bem, é ágil, essas coisas. E confortável, né, no caso. Só que aí ela pergunta, então agora eu sou parte das adagas vermelhas? E aí eles não respondem, né? E aí os clandestinos chegam, começam a lutar com eles, o Valide, ele pede pro Karim tirar a Kamala dali, né? Eles começam meio que a correr. O Valide, ele meio que dá uma surra nos adagas, nos clandestinos, e eles começam a correr dali, né? Eles entram naqueles transportes que é meio que uma moto na frente junto com uma carrocinha pendurada atrás. Eles começam a fugir, né? Mas eles são perseguidos pelos clandestinos e tal. O Adam e a Fariha, eles roubam um ônibus e o Salim, ele rouba lá uma outra moto, né, e tal, e a Najma vai com ele. Enfim, eles estão indo, conseguem meio que derrubar, né, o Adam e a Fariha. Enquanto isso, eles continuam fugindo, mas tem uma família lá numa moto e tal, eles têm um bebê. A Kamala consegue criar, né, uma projeção lá de luz pra protegê-los, né. Eles estão meio que presos pelo caminhão, mas eles conseguem jogar o caminhão longe. E aí, para ganhar mais velocidade e distância, a Kamala pula na garupa da moto. O Valide, ele solta, né, a carroça da moto. E aí, a Kamala e o Karim estão indo de moto por um canto, enquanto o Valide vai distraindo os adagas vermelhas. O Salim começa a perseguir a Kamala e o Karim, enquanto a Najma começa a perseguir o Valide. A Kamala se esconde dentro de um ônibus e o Karim consegue despistar, né, o Salim. E aí eles estão correndo, só que eles são cercados, né. A Kamala vai consegue atropelar o Salim lá com um ônibus, um caminhão que ela tinha se escondido. Os dois começam a correr porque a Fariha e o Adam estão atrás. O Valide, ele tá correndo pelos telhados, seguido pela Najma, e aí ele vê que o Salim tá correndo atrás deles, e aí ele vai e joga duas adagas, matando o Salim, mas a Najma vai e mata ele. E aí, né, tipo, eles não conseguem nem processar direito o que aconteceu. O Karim, ele já joga um líquido inflamável lá num barril pra explodir, né, e dar uma distração pra eles fugirem. Eles fogem. E aí eles entram meio como se fosse numa feira e tal. E aí, tipo, não tem pra onde eles correrem. Eles se preparam pra lutar, eles começam a lutar, né, contra os clandestinos que sobraram. No caso, a Najma, a Fariha e o Adam. Eles conseguem matar o Adam, né? E aí a Najma disse, já chega. E ela vai atacar a Kamala, só que ela bota o bracelete assim e pum, bate. Todo mundo voa pra trás e a Kamala, ela meio que acorda tendo uma visão sobre a partição. E a gente vê um monte de família se despedindo, a gente vê muito trem, inclusive a Kamala sobe em um. E a trilha sonora vai ficando meio assim. E assim acaba, né, mais um episódio de Miss Marvel, gente. Caraca, esse foi tenso, hein?
Mas é isso, a gente teve a introdução de personagens novos, né? A gente viu. O Valide a gente mal conheceu, ele já morreu, né? A gente viu a morte do Adam e do Salim. Agora só sobrou dos clandestinos a Najma e a Fariha. A gente tem agora, né, a Kamala junto com o Adaga Vermelha. A gente descobriu um pouquinho mais, né, do passado da Muniba. Mas vamos saber mais nos próximos episódios, né? É isso, o vídeo fica por aqui. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Confira minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Fica dos corações, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you every